Pessoal, teve um vídeo que eu gravei falando sobre as questões do preconceito, que inclusive é um dos focos desse meu canal, é tentar entender a origem do preconceito, tentar trazer insights também de como a gente pode aliviar alguns pensamentos, aliviar alguns conceitos que estão na gente, baseado pontualmente nas questões do preconceito, que estão ligados às críticas sociais, estão ligados com o que a gente opina sobre o outro, do incômodo de uma pessoa, da raiva que a gente pode ter de alguém pontualmente, então tá ligado a essas questões. Eu fiz 6 pontos que a gente pode falar para analisar essa questão, tentar entender um pouco essas origens, por que uma pessoa é preconceituosa, por que uma pessoa tende a ser crítica, por que uma pessoa tende a jogar as suas questões para outras pessoas. E o primeiro ponto desses é a projeção exatamente de conteúdos inconscientes. A gente tende a jogar, a falar, a refletir, a espelhar em muitas vertentes. Estão falando realmente o que se confirma quando a gente analisa pontualmente uma crítica sobre o outro, pontualmente uma questão que a gente coloca que não está resolvida na gente, porque analisando esse fato, se a pessoa não incomoda, ou um vizinho que está fazendo barulho, ou alguém na rua, um chefe, se alguém não te incomoda e incomoda o outro, qual é a diferença dos dois? Pontualmente está ligado a essas questões inconscientes mal trabalhadas e que a gente projeta no outro e que reflete sobre a gente e acaba construindo um certo preconceito, um certo estigma sobre determinada situação. Então ajuda muito a trabalhar isso, que isso vem linkado também aos mecanismos de defesa que a gente usa. A psicanálise estudou profundamente esse tema, que é falar como a gente projeta no outro essas questões. Então a gente se defende de uma sociedade, a gente se defende de um mundo em que a gente acaba se sentindo atacado pela mente, é uma coisa até ilusória, esse mecanismo de defesa de evitar que as pessoas possam criticar, evitar que você possa aparecer. Quantas pessoas com medo de aparecer, de gravar, de falar alguma coisa, de expressar uma opinião por medo de não ser aceita, de não ser benquista. Então usa esses mecanismos, vou falar em outro vídeo pontualmente sobre essa questão de você se defender, usar essas armaduras, esses conceitos, tipos de pessoas que podem se preservar perante a outra. Então isso é muito forte. Esses mecanismos de defesa acabam originando um determinado preconceito, porque você se protege tanto que você acaba construindo uma cultura psíquica, um jeito de pensar para se defender, para pontualmente evitar uma crítica, evitar que alguém fale de você, evitar que você apareça. Então você vira um personagem, você constrói uma narrativa, uma ideia de um personagem que seria ideal para evitar uma crítica, evitar alguém falar de você pontualmente. É um dos motivos que originam esse preconceito. Um terceiro ponto que eu coloco que é muito interessante é essa influência do superego coletivo. Essa influência que a sociedade no todo tem sobre a gente, do que é certo, do que é errado. Os padrões ideais de se viver, a maneira de se falar, de se pensar, de se vestir, mesmo que você possa achar que está numa vertente diferente, sendo rebelde, um punk, com um pensamento diferente, vestindo diferente, sendo diferente, você também está linkado a um inconsciente coletivo. É um assunto mais vasto se a gente for aprofundar o que é esse inconsciente coletivo, mas de uma maneira mais resumida, é todo o que a sociedade projeta como uma maneira ideal de se viver, como certo e errado, mesmo a gente vivendo nesse mundo de informações, no mundo de ideias que a gente está inseridos, que estamos sendo implementados, né, a partir de questões políticas, religiosas, o que o ser humano deve ser ou não em determinadas ações, situações, pensamentos, mesmo de uma forma ampla. É delicado falar em inconsciente coletivo quando na verdade temos o nosso próprio inconsciente, que ele se conecta a outros inconscientes coletivos. Então entender que a gente vive um grande ego de sociedade que se naturaliza, acaba se virando normal, uma briga na televisão, pessoas que representam, por exemplo, o Big Brother, recortes midiáticos, recortes de situações
que acaba não falando tanto em si da realidade num todo, mas mais trazendo esses pontos de um inconsciente coletivo que se conecta a esse mundo, esse universo de informação, fala muito sobre esse sentido. Então, é muito interessante quando a gente compreende que existe esse inconsciente maior e como a gente consegue pensar diferente, como a gente consegue sair um pouco desse inconsciente, porque os preconceitos acabam se originando ali. Quando um diz que é normal determinada ação, ou o outro fala que um pensamento é normal para aquele determinado grupo, a pessoa se identifica, ela se conecta, tem mais gente que pensa como eu penso, tem mais gente que é machista, tem mais gente que tem um pensamento diferente sobre a maneira certa de praticar uma relação sexual, ou uma maneira ideal de pensar em religião, de se falar na religião, o Deus certo, o Deus que não é. Então isso, a gente vai se conectando a esses pensamentos coletivos, essas pessoas, e a gente vai confirmando, às vezes, um preconceito, uma opinião, uma crítica sobre determinada pessoa. Há um acontecimento grande, quiçá um exemplo, o show da Madonna, e as pessoas que concordam com o que aconteceu ali, que não viram nada demais, se comunicam inconscientemente nos seus pensamentos sobre aquele fato, nas suas conversas, nos seus diálogos, elas concordam. E quem tem uma opinião diferente, baseada em crenças, em situações diferentes do que viu ali, por exemplo, elas se conectam também e confirmam aquele fato perante outras pessoas para falar, não, realmente aquilo foi um absurdo. Ou quem já viveu uma maneira diferente, pensar sobre aquele assunto e aquela cena num todo, ou aquele show no todo, já vai pensar de uma maneira diferente, assim como todos os fatos. Tudo que a gente vê, vivencia, a gente se confirma com o outro. Então esse seria o nosso terceiro ponto de como entender a origem de um preconceito. O quarto, ele é muito forte e cabe um vídeo também, é o medo do desconhecido, o medo da diferença, o medo de fazer diferente, o medo de viver situações novas. A gente acaba se conectando a um preconceito, a gente acaba deixando de experimentar exatamente o que a gente critica, exatamente o que a gente não concorda numa determinada situação, ou no inverso dessa situação a gente vive esse preconceito, a gente origina um preconceito, a gente confirma esse preconceito, qualquer tipo de preconceito, qualquer estereótipo pode imaginar, para confirmar isso. E o quinto ponto, que é a repetição dos traumas. E essas narrativas familiares são construídas, que eu falei um pouco antes. A gente vive essas crenças. Não sei, eu só sei que me ensinaram que foi assim, aquela história que minha avó, que eu sempre coloco leite, faço aquela mistura de produtos para fazer um alimento, e sempre fiz assim, não sei porque sempre fiz. E aí vai ver a avó, a bisavó fazia, então a gente vai levando, e a gente não sabe explicar muitas das nossas crenças, muitas coisas que a gente viveu baseado nesses pratos pré-determinados que a gente vive. Então a gente carrega muito essas histórias familiares, essas narrativas que são ditados aí de certo e errado, de como se viver essa vida, e a gente também acaba estereotipando situações. Às vezes uma cultura familiar diz que não é legal andar com determinado grupo de pessoas, aquilo tende-se a perpetuar, ou você nega ou não, mas querendo ou não, aquilo se encaixa nesse mini coletivo inconsciente familiar, e você acaba pensando parecido, ou pelo menos negando, mas querendo ou não, vinculado a esses traumas familiares, você origina isso, você às vezes não gosta de alguma coisa, ou não, coisas muito inconscientes que a gente não sabe, não consigo comer de jeito nenhum maçã, ou não gosto de jeito nenhum de experimentar determinada bebida que não me agrada. Às vezes está muito ligado a esses traumas, esses inconscientes, e também preconceitos vinculados a pessoas, a situações, a origens, em que determinado grupo diz, não, nunca ande com aquele outro grupo, porque não é o grupo ideal de se viver. Então só um pequeno vídeo para a gente ter um pequeno preâmbulo da origem de preconceitos, que às vezes a gente nem percebe, e a gente está ali criticando uma pessoa, uma situação, ou estereotipando determinados grupos, pessoas, e a gente deixa de se aproximar exatamente do que a gente está criticando, e por trás dali pode estar uma
portas muito mais interessantes de se perceber e de se abrir. Até o próximo vídeo.